Minuto de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Raquel, você gosta de café? Adoro um cafezinho, Adriano. E você? Eu também gosto de um café sem açúcar. Ah, eu também gosto do sem açúcar. Hoje o Gesiel não está aqui, a gente vai surfar no café sem açúcar. Bom, gente, se você não é, com certeza deve conhecer alguém viciado em café. É aquela pessoa que toma muito mais que uma xícara por dia, não importa em que horário, e nunca perde o sono por isso. Mas para quem é desse time, a preocupação atualmente está grande devido à elevação no preço do café. Com uma alta em 2024 de 37,4% em relação ao ano anterior, a previsão da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, é que ele continue a ser o produto mais caro da cesta básica e o preço suba de novo nos próximos meses, cerca de 25%. Eita! As altas temperaturas trazidas pela emergência climática afetaram a produção, elevando o preço do tão popular cafezinho dos brasileiros. E é nessa situação que muitas pessoas buscam alternativas para comprar um produto mais barato, que pode se passar pelo café, como acontece com alguns outros alimentos em tempo de alta nos preços. Segundo reportagem do portal G1, o café fake ou caféique está sendo encontrado em alguns supermercados com embalagem semelhante à do café. E o problema é justamente esse, quando o produto não traz a informação exata na embalagem e induz o consumidor ao erro de levar para casa um café que é somente menos caro. A ABIC informa que o café é um produto extraído do grão. Depois desse processo ficam casca, camada viscosa do grão, pau, pedra e palha, o que, claro, não é mais café. O pó para preparo de bebida à base de café é uma mistura de café com impurezas que não tem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser comercializada, conforme atesta a ABIC. Por isso, se você é um amante dessa bebida tão tradicional e necessária na vida de boa parte dos brasileiros, fique atento. Leia o rótulo e busque informações sobre a composição do produto. E para quem não dispensa um café de qualidade, o jeito é abrir mão de outros produtos da lista de compras ou escolher marcas mais baratas. E você, ouvinte, conta pra gente agora, queremos saber, manda mensagem aí pro nosso WhatsApp, como é que você tá fazendo aí nesse tempo de alta do café, no café literalmente nas alturas? O que você tem feito para driblar essa situação e garantir o suprimento de café que dá aquele ânimo, aquele gás pro batente do dia? Raquel, o preço do café não tá fácil não, então agora estão surgindo aí nas prateleiras produtos que são imitações ou são extratos de café. E você que está fazendo compra aí rápido, né? Passa o olho e acaba às vezes sendo enganado, comprando alguma coisa que você não quer comprar e vê que o preço está um pouquinho melhor, acaba levando aí o café que não é café de verdade. E é impressionante, a embalagem é idêntica à das marcas tradicionais, só muda ali o nome, mas a cor, o formato das letras, o logotipo é idêntico, ou seja, foi feito mesmo para enganar, para tapear o consumidor pensando que está levando, tô levando café, olha que preço legal, quando na verdade não é bem café, é o caféique. O café que acha que é promoção, mas não é, nem café é de verdade, né? O negócio é prestar bastante atenção mesmo na hora de fazer compras, né, Adriano? E pesquisar, tem que pesquisar o preço para ver se consegue comprar o café de verdade. Dicas de leitura. Autores e livros. Oi pessoal, sou Ana Beatriz Santos e minha dica de leitura de hoje é um livro que traz histórias de uma motorista de aplicativo, Hora da Historinha. Aline de Assis é uma jovem escritora brasiliense formada em administração de empresas que também é influenciadora digital. Ela começou a interagir com o público contando as histórias inusitadas que aconteciam com ela no seu trabalho diário como motorista de aplicativo. A Aline é engraçada, articulada e tem um olhar muito afiado para as situações do cotidiano.
Antes de saber que ela era motorista de aplicativo e contava histórias inusitadas sobre o seu dia a dia ao volante, eu li um post dela que é muito bom sobre as queixas que os inscritos no concurso unificado, o Enem dos concursos, estavam postando nas redes sociais. No texto, ela falava sobre a falta de atenção e capacidade de interpretação de textos relativamente simples por parte das pessoas no pós-Covid e mencionava, por exemplo, as instruções da prova e o próprio edital do CNU. Na hora eu gostei do texto, que não sabia que era dela. Quem não leu nas redes sociais, agora terá a chance de ler no livro e ver o quanto a Aline passeia pela crônica. Ela escreve com facilidade, é inteligente, articulada, atenta às questões da atualidade e cheia de humor. O livro Hora da Historinha é uma coleção dos fatos mais engraçados que ela vivenciou atrás do volante. Ela escreve com a mesma fluidez e bom humor que conta as histórias nos vídeos que fazem sucesso nas redes sociais. A diagramação do livro é muito divertida, copia a disposição visual dos aplicativos de corrida, oferece uma ilustração identificando o passageiro, um nome, origem e destino da corrida. E no final da crônica, um quadro pede que o leitor atribua uma nota ao personagem, como nos aplicativos de carro. E a avaliação vai de 1 a 5 estrelas. Muito bem bolado. Você pode ler as histórias na sequência ou se deixar levar pelos títulos, um mais divertido que o outro, para escolher a crônica. As histórias abordam situações que acontecem todos os dias nas cidades brasileiras. Traição, brigas, confusão, mal-entendidos, gafes e também situações de empatia e gentileza, que envolvem os passageiros, outras pessoas e, muitas vezes, a motorista. Ingredientes que enriquecem a boa fofoca, como gosta de dizer a própria autora. Eu iria além e diria que são as mazelas humanas que fazem com que o leitor se sinta um amigo que compartilha as observações da Aline. E ninguém me perguntou, mas eu já digo, dou 5 estrelas para a escritora e para o livro. Que venham mais historinhas da jovem Aline. Hora da Historinha, as melhores histórias de Aline de Assis, é uma publicação da editora Emó e pode ser adquirida nas principais livrarias eletrônicas e no site da Emó, loja.emoeditora.com.br. Essa, então, é a minha dica de leitura de hoje. Até a próxima. Tchau! Dicas de leitura. Autores e livros. Entrevista. Este sábado, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A ideia é conscientizar a população sobre os sinais e sintomas da doença em crianças e adolescentes. Outro objetivo é apoiar os pacientes e suas famílias. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Melissa Ferreira Macedo, oncologista pediátrica e médica do Comitê da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Bom dia, doutora Melissa. Seja bem-vinda à Rádio Senado. Bom dia, Raquel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui levando informações para os seus ouvintes. Prazer é nosso. Doutora Melissa, vamos começar falando então sobre os tipos mais comuns de câncer que afetam as crianças e os adolescentes? Pois não. O câncer é uma doença rara na faixa etária pediátrica. Quando eu pego as pessoas, ele começa apenas 3% das pessoas, né? Lato sensu. Daí isso dá mais ou menos uns 12 mil casos por ano, segundo as informações do INCA. E dentro dos tipos mais comuns, a gente tem a leucemia, as leucemias agudas, que correspondem mais ou menos a 33% de todos os cânceres infantis. Em segundo lugar, tumores do sistema nervoso central, que é do cérebro, né, do cérebro e da medula nervosa. Em terceiro lugar, linfomas. Em quarto lugar, um tumor chamado neuroblastoma, que é de uma glândula localizada em cima do rim, chama suprarrenal. Depois desses vem outros tumores com os nomes mais diferentes, que é o tumor do rim, que chama tumor de Wilms, sarcomas de osso e outros tumores mais raros. E apesar de ser uma doença rara, né, para as crianças e adolescentes, é preciso que os pais e responsáveis estejam atentos aí a alguns tipos de sintomas, porque os sintomas também podem ser confundidos, né, com outra doença, não é isso, doutora Melissa?
É isso mesmo. Os sinais e sintomas se confundem muito com doenças benignas da infância. Então, febre, manchas no corpo, que criança geralmente é muito interativa, acaba brincando, esbarrando, e sempre tem um roxinho. O que deve chamar a atenção dos pais é quando essas manchas arroxadas, os hematomas, elas aparecem em lugares inusitados, começam a aparecer mais manchas, mesmo que a criança não seja uma criança que esteja se predispondo a bater, a brincar, né? Sangramentos de gengiva, sangramentos em quaisquer locais, por exemplo, sangramento na urina, sangramento nas fezes, febre que não passa, que não tem um sintoma associado a alguma infecção. Então, febres que duram mais de uma semana, 15 dias, devem ser investigadas. Caroços no corpo, que são as línguas, né? São os gânglios, adenomegalia. Adenomegalia, qualquer doença febril normal da infância, dá isso, causa isso. O que não pode é isso ir crescendo e não ir regredindo. Quando esses gânglios vão só aumentando de tamanho, ficando endurecidos, há necessidade de se investigar. Outras coisas que a gente pensa também, qualquer tumoração, caroço em outros lugares do corpo, né, nos dedos, nos braços, também tem que ser investigado. Dor de cabeça que não passa, que acorda à noite, sintomas que acordam as crianças à noite, devem ser investigados. Dor de cabeça com vômito pela manhã deve ser investigado. Mancha no olho, a pupila do olho, ela fica branca, é o sinal do olho do gato na fotografia. É um câncer chamado retinoblastoma, que é bem raro, mas é altamente tratável, e se não for tratável a criança perde a visão, também tem que ser investigado. Na dúvida, levar para o pronto-socorro para os pediatras investigarem. Só 2 outros sinais que eu gostaria de frisar também é um suor noturno. O Brasil é um país quente, então à noite todo mundo está falando, principalmente agora no verão, né, nesse calorão, mas é aquele suor viscoso, é aquele suor que quando a criança levanta da cama empapa a roupa dela, empapa a roupa de cama, ele não é aquele suor mais aguado que a gente fala, ele é gosmento. Esse suor é um suor patológico, principalmente quando ele é à noite. E perda de peso sem ter um motivo explicável. Tudo isso, uma consulta no pediatra ou no pronto-socorro, dependendo da gravidade, o diagnóstico pode ser feito. Né? É verdade, que por ser criança e adolescente, às vezes a gente passa por cima de alguns sintomas achando que nada, isso não é nada, vai passar. É igual a tal da dor de crescimento, né, doutora Melissa? É preciso atenção com essa dor quando ela começa a ficar muito repetitiva. Ai, mãe, tô com uma dor na perna, pai, tô com uma dor na perna, na hora de dormir. E aí a gente, não, passa por cima, dá um remedinho, faz uma massagem. É preocupante a tal da dor do crescimento, que a gente conhece como dor do crescimento? Então, a dor do crescimento, a gente tem esse nome porque não tem um nome melhor, né? Porque crescer, pelo menos nesse sentido de crescer os ossos, não deveria doer. Mas ela tem alguns sintomas de benignidade, que é melhora com massagem, melhora com calor, melhora com uma certa pressão. Ela é mais no período da tarde, ela alterna os membros. E ela não pode ser algo que, de novo, acorde a criança, que não passe com o analgésico normal, que é a Novalgina e o paracetamol, que apareça alguma tumoração na perna. E quando a criança vai no pediatra, toda criança, dependendo da faixa etária, essas visitas ao pediatra são mais regulares, né? Mas uma vez por ano, toda criança deveria passar no pediatra para avaliar tudo isso, ver peso, altura, está crescendo direitinho, reportar para o pediatra. Ele pede um raio-x do osso, geralmente são os ossos da perna, né, fêmur e tíbia, para ver se está realmente tudo bem. Acho que o importante de frisar é a repetição. Coisas que se repetem e não se resolvem devem ser investigadas. Então, a mesma coisa da adenomegalia, dos gânglios, né? Qualquer infecção de garganta aumenta aqui os gânglios na região do pescoço, mas eles têm que sumir. Se eles só aumentam, ficam doloridos ou ficam... A característica do nódulo maligno é que ela fica fria, dura e ela não dói. É o contrário da inflamação, que fica quente, vermelho. Então, esses caroços que vão aumentando de tamanho, e é muito rápido, essa é uma característica do câncer infantil. São células que crescem muito rápido, diferente do câncer de adulto. Então, a gente tem uns quadros mais dramáticos num período de tempo menor. Daí a importância de procurar logo um serviço de saúde, e se chegar num pronto-socorro e a queixa não for avaliada, né, não for investigada, compensa em outro serviço de saúde. Porque essa é uma parte da ABRALE, dos órgãos do INCA, dos órgãos de informação, que a gente também tem que formar os pediatras. Porque os pais muitas vezes levam as crianças aos serviços de saúde. Só que às vezes a equipe não está qualificada para fazer o diagnóstico. Então, vale a pena a gente frisar e insistir para ter uma boa investigação.
Ou seja, pegar esses sintomas aí repetitivos na criança, no adolescente, é preciso sim investigar. Se o pediatra não está preparado, se sentiu que ele não deu muita atenção, procure então um outro médico, né? Porque o diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso do tratamento contra o câncer infantil, né, doutora Melissa? Exatamente. E no câncer infantil, diferente do câncer de adulto, a gente tem uma taxa de cura muito elevada. Quando eu falo câncer, eu estou falando de doenças muito diferentes. A palavra câncer quer dizer proliferação de uma célula doente indefinidamente. É uma célula que nunca morre e se divide indefinidamente, atrapalhando a função dos outros órgãos, dependendo de onde ele está. Essa é a única característica que a gente tem em comum quando a gente fala a palavra câncer. Mas para cada faixa etária, cada subtipo de tumor, cada localização, são doenças muito diferentes. Então, tendo ideia esse universo global de doenças tão diferentes, ainda assim na faixa etária pediátrica a gente consegue 70-80% de cura, mesmo pegando um tumor com prognóstico muito ruim, que é o caso do neuroblastoma em estadio muito avançado, e uma leucemia que é diagnosticada logo no início, que tem um prognóstico muito bom, 80-90% de chance de cura. Então eu tenho esse universo, de um prognóstico bom mesmo com o diagnóstico. A gente está com tratamentos cada vez mais avançados e mais sofisticados para ter menores efeitos colaterais. Antigamente a gente queria só salvar, né? Hoje a gente quer salvar e preservar a função, que essa criança cresça e tenha filhos. Esse é o alvo. Eu ia te perguntar exatamente isso, doutora Melissa. Como que é feito o tratamento hoje em dia para o câncer infantil? De novo, depende da doença, que estamos falando de patologias muito diferentes, né? Para leucemia, é quimioterapia, são remédios que fazem essa célula que cresce rápido parar de crescer. E esse é o motivo pelo qual o paciente que toma quimioterapia, em qualquer patologia, a quimioterapia, como faz coisas que crescem rápido, no caso da célula cancerosa, parar de crescer, ele tem efeitos em outros sistemas que também crescem rápido. Então, as células do sangue se multiplicam rápido, por isso que eles precisam frequentemente de transfusões de sangue, de plaqueta. As células do trato intestinal, então da boca, o do trato intestinal machuca, né? Dá mucosite. O cabelo cresce rápido, então por isso que o cabelo acaba caindo. Mas a quimioterapia está aí para justamente barrar o crescimento da doença. Então a gente tem quimioterapia, a gente tem radioterapia em alguns tumores, não são todos, e a gente tem alguns outros medicamentos mais sofisticados que atacam especificamente a célula oncológica, que são a terapia-alvo. E hoje, para a leucemia, a gente tem, além dos transplante de medula óssea, a gente tem uma terapia chamada CAR-T-cell. Para os casos onde realmente já foi tentado várias outras linhas, vários outros tipos de tratamento, não deu, aí a gente acaba enviando para o CAR-T-cell. Entendi, ou seja, hoje em dia, não só para a sobrevivência da criança, os tratamentos existem também para preservar ainda mais a saúde e a integridade, né, das crianças e dos adolescentes. Por isso que é importante ir atrás, então, desse diagnóstico precoce. Exatamente. Obrigada, doutora Melissa, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos. Tá bom, obrigada. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Tá no ar o espaço de todas as torcidas, inclusive a torcida do Botafogo. 11 minutos está na área e já chamamos o Pedro Pincer para entrar em campo. Pedro Pincer, bom dia para você. Bom dia, Adriana. Bom dia, Raquel. Eu troco o café por um treinador. Tá difícil. Bom dia, Pedro. Todo dia a gente liga a televisão na esperança de sair o treinador e o treinador não chega de jeito nenhum. Tá difícil. Treinador do Botafogo. Bom dia. Isso. Botafogo exatamente. Tá sem técnico efetivo? Há 50 dias. Há 50 dias. Eita. Tá difícil. A crise do café também chegou no Botafogo. Chegou. Tá bom, então. E aí, Pedro Pincer, como é que tá aí? Passou a semana? Tranquilo, tudo bem com vocês? Tudo certo aqui por aqui também. Beleza. Botafogo entrou em campo, perdeu, brigou. Não tomou a vareio que eu achei que fosse tomar, então tá no lucro. E aí perdeu até na briga, né? Porque teve zagueiro que saiu sem dente, foi uma coisa maravilhosa. Dente tá perdendo, né? Pois é. Não, mas tá bom. Quando tá a fase é ruim, é verdade. Até o café fica frio. Fica. Sem açúcar. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais de campeonato carioca, os outros campeonatos estaduais também, né? Teve muito jogo aí no meio da semana, mas antes vamos falar sobre a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, porque o senador Jorge Cajuru
do PSB de Goiás, pediu a prorrogação por mais 45 dias dos trabalhos da CPI, Raquel. A comissão está prevista para funcionar até 15 de fevereiro, ou seja, até amanhã. Cajuru, que é o presidente da CPI, apresentou um requerimento à Secretaria-Geral da Mesa do Senado. No documento, Cajuru argumenta que a prorrogação é necessária devido à falta de quórum mínimo para as reuniões que estavam previstas para terça e quarta-feiras desta semana, a fim de ser apresentado o relatório final do senador Romário do PL do Rio de Janeiro. E a última reunião da CPI aconteceu quando, Raquel? Foi dia 11 de dezembro, Adriano, do ano passado. Na ocasião, os senadores ouviram os depoimentos de Daniel Vasconcelos e de Ed Vicente Ferreira Júnior. O repórter César Mendes estava lá. Daniel Vasconcelos, presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, foi citado por outro depoente da CPI, William Rogato, por envolvimento em esquemas de manipulação de jogos no futebol de Brasília. Daniel disse que nunca conversou com Rogato, mas revelou que vem sofrendo ameaças desde 2021. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, explicou como funciona o esquema de Rogato. O modelo do William Rogato de oferecer dinheiro a clubes pequenos, assumir a gestão do time e colocar jogadores de sua confiança para manipular os resultados, tem sido uma constante dos casos investigados pela CPI. O outro depoente, Ed Ferreira Júnior, tentou justificar um depósito de R$ 3.500 feito por William Rogato dias antes do time sub-20 do Nova Cidade, do Rio de Janeiro, treinado por Ed, perder um jogo de virada, o que beneficiou apostadores de bets da Ásia. Ed negou manipulação no resultado dessa partida. Tá aí. Esse foi o César Mendes, que acompanhou a última reunião da CPI, que aconteceu em 11 de dezembro do ano passado. Pedro Pincer. Então, existe a grande possibilidade, né, da CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas, prorrogar os trabalhos. Acaba sendo prorrogada, porque tinha essa previsão aí da apresentação do relatório na terça e da votação desse mesmo relatório já no dia seguinte, na quarta, e acabou não acontecendo isso essa semana. E o senador Cajuru pediu a prorrogação aí por 45 dias, né? A gente teve acesso ao relatório até para dar uma estudada, para fazer as matérias e tal. Até então são 3 pessoas que o Romário pede o indiciamento, né? Uma é o tio do Paquetá, que é o Bruno Tolentino. O outro é um rapaz chamado Thiago Chambó, que também estaria envolvido nessas questões de manipulação. E, por último, o famoso rei do rebaixamento, William Rogato, né, que está envolvido aí até o pescoço com essas questões. Então, seriam esses 3 indiciamentos que estão sendo pedidos pelo Romário nesse relatório inicial aí. Não sei se com a prorrogação outros nomes entrariam nesse rol de indiciados aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar os próximos passos, né? O pedido foi feito. Agora vamos aí aguardar o deferimento desse pedido feito pelo senador Jorge Cajuru para a prorrogação dos trabalhos da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Bom, vamos falar agora de rodada, né, dos campeonatos estaduais. Os campeonatos estão bombando. Vamos falar aqui de campeonato carioca. Começamos aqui com o Flamengo e Botafogo. Segunda vez que os 2 times entram em campo, né, Pedro Pince, nesse ano. Mais uma vitória do Mengão, 2 vitórias em 2 jogos contra o Botafogo, agora pelo campeonato carioca. Deu a lógica, né? Esse jogo aí de quarta-feira, os botafoguenses estavam temerosos de tomar uma goleada, o que acabou não acontecendo, mas o resultado foi: o Flamengo não fez esforço nenhum para jogar contra o Botafogo. Fez o gol na hora que conseguia. Sabe aquele jogo que você entra achando que vai fazer um gol na hora que quiser? Foi exatamente o que aconteceu. O Botafogo não ofereceu nenhuma resistência. Teve uma bola que o Botafogo poderia ter empatado, uma cabeçada do Igor Jesus que o Varela tirou em cima da linha, mas foi uma jogada isolada. O Flamengo dominou o Botafogo e fez o gol na hora que quis. Então deu a lógica. Alguma perspectiva de técnico para o Botafogo? O Textor está fazendo entrevistas, né, de emprego, né? O pessoal está chamando ele de Jô Soares, né, do Botafogo. Está fazendo mais entrevista que o Jô Soares. É verdade. Né? Mas parece que agora, até o final da semana sai, né?
trouxeram de novo o Caçapa, que já tinha treinado o Botafogo há uns 2 anos atrás, para ser auxiliar técnico permanente, que era um desfalque que tinha na comissão técnica do Botafogo, e parece que o técnico vai ser escolhido até o final da semana. Mas como eu estou vendo esse papo já há algumas semanas, então eu só acredito vendo, entendeu? Vamos ver quem é que ele vai trazer. Muito bem, então vamos acompanhar o que vai acontecer com o Botafogo. Ainda sobre o Campeonato Carioca, inspirado aqui pelo Wellington Araújo, o Pompom, que veio hoje com uma camisa do Vasco da Gama. Essa camisa é antiga, hein, Pompom? Deve ter aí um bom tempo. Raquel, como representante aqui da torcida do Vasco na bancada, eu zapeando a TV nessa semana, né, ali nos canais à noite, né, e tal, né, eu passei o jogo e vi, o Vasco tá jogando a pré-Libertadores contra o Boca Juniors. Eu já ouvi essa piada essa semana. Mas o time com a camisa azul, com a faixa amarela no meio. Boca Juniors não, era o Sampaio Correia. E o jogo tava duro. Vascão segurou o empate contra o time do Sampaio Correia pelo Campeonato Carioca, 0-0, Raquel. Exatamente, pelo menos deixou empatado, né, Adriano? A gente já tá satisfeito por enquanto, né? A fase tá meio ruim, mas a gente vai melhorar, né, não, Wellington? Olha aí, empate heróico, segundo o Wellington Araújo. Tá certo. O jogo foi duro, né? Quem deve ter comemorado foi o Carille, porque o Carille, quanto menos gols, melhor no jogo. É verdade, é verdade. Né, Pedro? São os piratas do Carille, né? Inspirado, Pedro. Exatamente. Mas o Vasco que abre o olho também, porque o Fluminense e o Botafogo provavelmente não vão entrar. Não. Entre os 4, muito provavelmente. Só que o Vasco, dos jogos que faltam, tem 2 clássicos ainda para disputar. Um contra o Botafogo e um contra o Flamengo. Então, se ele não abrir o olho, pode ser que ele fique fora também. Tá aí. Vamos ver. Vamos aguardar aí a... O vascaíno sempre tem esperança, queria te dizer isso. O vascaíno eu não sei, você certamente. Eu sempre tenho. Quando a gente acha que só perde, a gente vai e ganha. Então, cuidado, que a gente vai jogar com o Botafogo. Muito bem. Gostei dessa, estou rindo até agora dos Piratas do Carille. Muito. Ok, vamos falar agora brevemente do Campeonato Paulista, porque Brasília, gente, virou paulistão, né? O São Paulo veio aqui, né, na semana, né? Jogou contra a Inter de Limeira. Contra o Belo Clube, não ganhou de ninguém. É verdade. Então vamos lá. O fato é que tivemos aí um clássico no meio da semana, né? Corinthians e Santos. Memphis Depay contra Neymar, que não viu a cor da bola e ainda reclama da bola. Reclamou da bola, reclamou do campo, reclamou da chuteira, reclamou de tudo, e o Corinthians passou por cima do Santos. Né? Aliás, um golaço, 2 gols do Yuri Alberto, né? Mas o segundo gol, uma jogada muitíssimo bem trabalhada, do início até o final, foi um golaço. E o Neymar, desde que voltou, ainda não conseguiu vitórias, né, com a camisa do Santos ainda, né? Se adaptando ainda aí. E, Raquel, o Neymar, parece que a culpa é da bola. Sempre. Ou da chuteira, ou do campo, de qualquer coisa. E parece que o Santos, né, jogou melhor quando o Neymar saiu. Isso, exatamente. Parece que se entrosou mais, parece que o Neymar... igual a seleção brasileira, então, às vezes quando o Neymar tá em campo, fica aquela dificuldade, não anda nada, ele sai, o negócio até que funciona direitinho, quem sabe, né? Vamos aí ver, tomara que o Neymar se recupere, né, ganhe ritmo de jogo, porque ainda pode fazer um bom papel no Santos e quem sabe na seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, sempre que eu lembro desse personagem que eu vou citar agora, me dá uma saudade da Copa de 2002, na final contra a Alemanha, o italiano Pierluigi Collina, que apitou a final daquela Copa, né, 2-0 para o Brasil lá em Yokohama, no Japão. Ele que está à frente da arbitragem na FIFA. É isso, Pedro Pinça? Já tem algum tempo que ele é o manda-chuva nessa área lá. E o que me amarro no Collina é quando ele participa daquelas conferências da ONU, da FIFA, da FIFA, que usa o inglês, né? E ele fala inglês, fala direitinho, gramaticalmente, até que fala bem, mas com aquele sotaque bem carregado também. É muito legal, muito legal. Ele e o Joel Santana, eles poderiam participar da mesma conferência. Mas enfim, por que nós puxamos o assunto do Collina? Porque o Collina,
apresentou uma proposta polêmica. Ele quer que nas cobranças de pênalti durante o jogo, não após o jogo, nas disputas de pênalti para definir classificado, mas durante o jogo, que ocorra a mesma regra que acontece quando há aquelas disputas de pênalti, ou seja, não tem rebote. O goleiro pegou, não tem rebote. O goleiro pegou, deu rebote, acabou o lance, tiro de meta para o time que sofreu pênalti. O que você acha dessa proposta do Pierluigi Collina? Porque ele diz, qual é o argumento, já me estendendo, que o pênalti é 75% de chance de o atacante fazer o pênalti, a estatística. Então é mais uma chance para o goleiro se dar bem no lance. Tenta ali colocar uma balança, a balança ficar menos desequilibrada a favor do atacante. O que você acha disso, Pedro Pincer? Em princípio eu sou contra, porque porque é diferente um pênalti durante o jogo e o pênalti na disputa separada ali, nas cobranças alternadas. Em princípio eu sou contra, para mim tem que continuar valendo. Eu não sou muito adepto dessa ideia do Collina aí, não. Eu, assim, também não, mas assim, uma coisa que melhoraria, que hoje atrapalha muito o futebol, é antes de cobrar o pênalti, o juiz ficar ali pro pessoal não invadir a área durante a cobrança de pênalti, né? Ali fica aquele pessoal querendo invadir a área, aí perde às vezes 2, 3 minutos, o pessoal querendo invadir e tal. Pelo menos isso acabaria, porque não teria mais sentido você correr depois do atacante, porque ali não teria mais o jogo após o rebote do goleiro. Bom, vamos... Porque realmente para o goleiro é muito frustrante, né? Ele pega o pênalti, né, Raquel? Pois é, depois vem um rebote, né? Aí chega a ser maldade com ele, né? Mas eu acho que faz parte, assim, eu acho que ia ficar sem graça se não tivesse o rebote. Vamos aí ver o que a FIFA vai decidir, vai encaminhar, né? Porque não é a FIFA que decide no final das contas, né? International Board. Que é sediada na Inglaterra, não é isso? E são os velhinhos lá que mudam as regras do futebol. Tem alguma outra regra que você, Pedro Pincer, gostaria que mudasse no futebol? Você me pegou de surpresa agora, cara. Escanteio curto, podia ser proibido de bater escanteio curto. Aquele toquinho. Isso, aquela coisinha que você fica ali de rame-rame, bate a bola na área, meu amigo, ficar de rame, sabe? Não gosto não. Podia incluir essa regra. Escanteio tem que ser sempre aquele chutão. O escanteio curto, eu não gosto. Pronto. E você, Raquel, tem alguma regra que você... nem sei, não, acho que não. Eu tenho uma regra que tem que ser, que eu gostaria, que se eu fosse o Collina, eu iria propor. Collina. Acabar na seleção brasileira, quando vai cobrar pênalti, o jogador dá aqueles pulinhos quando vão em direção à bola. Devia ser proibido. Devia mesmo, tem razão. Mas é isso, vamos ver o que o pessoal vai decidir aí no final da regra do futebol. Para fechar aqui o nosso 11 minutos dessa sexta-feira, 14 de fevereiro, ainda tem a prorrogação do... Sempre o Pedro Pince tem algum assunto a mais, né? Mas queremos falar aqui do Brasil, está se destacando lá na terra dos hermanos, quando o assunto é a bolinha de tênis. Nós temos o ATP de Buenos Aires, ATP 250, tem a presença do Alexander Zverev, número 2 do mundo, alemão. Então, o torneio forte. Sim. E o que tem de argentino lá também no torneio, claro, tá na casa deles. Só que o Brasil tá fazendo bonito. O João Fonseca e o Thiago Wilde estão nas quartas de final que acontecem hoje, né, Pedro Pince? Sim, o Thiago Wilde bateu Sebastião Baez, não é isso? Tô equivocado? Que ganhou o Rio Open no ano passado, e o João Fonseca ganhou do Coria, também argentino, e os dois agora nas quartas de final. Muito legal. O João Fonseca ganhou de virada, tinha perdido o primeiro set pro Coria e conseguiu virar, e vamos ver o que acontece aí durante a realização desse torneio, né? Que é preparatório pro Rio Open, que começa na semana que vem. É verdade, vamos aí ver, né, o Brasil bem, né, Raquel, que o João Fonseca tá aí... Tá dando show, João Fonseca, né? Tomara que ele siga aí nesse ritmo para esse campeonato também, porque ele realmente tá dando show de bola. E com torcida contra lá, né, o jogo do argentino, né, e tudo mais. Uma vez foi a vez que eu fui em Buenos Aires, e foi na época do ano, como essa agora, 2002, 2003, em que o Guga
A casa dele era Buenos Aires. Ele faturou ali aquele torneio várias vezes e a gente passava na rua, o pessoal cumprimentava a gente, ó, Guga. Olha aí, legal. Era legal, gostei. Normalmente Gostei as pessoas dessa fazem química. isso por causa do futebol, né? Mas ser conhecido pelo tênis também é muito legal. E nessa época já tinha uma esquadra de argentinos Sim. pesada, né? Tinha o Gaston Gaudio, tinha o Davi Nalbandian e tantos outros. Então o Guga ali era pessoa não grata dentro da quadra, mas né, na América do Sul, na América Latina, ele sempre foi uma pessoa muito querida, realmente. É verdade. Muito bem, Pedro Pince, algum destaque a mais agora no final dos minutos? Eu tenho sim, a demissão do Wilson Seneme na Comissão Nacional de Arbitragem. Ah, sim, é verdade. Né? Ele acabou sendo demitido e quem vai capitanear agora é o Luiz Flávio de Oliveira, não sei se vai melhorar muito, mas o destaque principal é que teremos aí árbitros estrangeiros também nesse auxílio aí. Tem o... Ah, é? Tem o italiano, que é eu não vou lembrar o nome agora. Enfim, agora tá me faltando os nomes dos árbitros, mas vai ter o Néstor Pitana da Argentina e mais um italiano que vão estar aí ajudando o Luiz Flávio na coordenação dessa nova comissão de arbitragem que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está querendo implantar. Mas estrangeiro só para coordenar, não para apitar jogos no Brasil. Por enquanto pelo não. Que eu entendi, pelo que eu entendi, seria na coordenação, não na arbitragem em si. Vamos aí ver o que vai mudar, né? Talvez até isso seja uma tendência, né? Trazer um argentino, um chileno para apitar algum jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Alguém da Europa. Tem esse italiano, que me falta o nome agora, e o Néstor Pitana, que foi um árbitro argentino bastante experiente, né? É interessante aí essa guinada, né, na arbitragem da CBF. Isso. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Hoje não tem sorteio de livros, então hoje o seu bom dia não vai ser a senha para acabar a inscrição para o sorteio. Tá certo. Eu te agradeço muito mais uma vez, Adriano, a oportunidade de estar aqui. Um abraço a você, um abraço a Raquel e um desejo de uma ótima semana, de um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira. Muito obrigado, Adriano.